agora a gente pode falar tudo de novo. Eu quero que vocês abram aí na página 94. A gente, semana passada, fez a página 94 e 95. E para a gente terminar o estudo da crônica, a gente vai falar... Terminar quase que aí a gente ainda vai fazer um texto. O estudo da crônica, a gente vai falar sobre esse aspecto aqui, que a gente consegue perceber não só nas crônicas, mas que foi utilizado para fazer a interpretação da crônica da semana passada. Na verdade, essa crônica a gente leu ainda antes das férias, que era a crônica do Sargento Silvio, que pulou no fosso das ariranhas para salvar aquela criança de 13, 14 anos que tinha caído lá dentro. E aí eu tinha colocado a página para compartilhar aqui com vocês. Acontece que no livro digital só tem a página 94, não tem a página 95. Pula direto para 97, 98. Não tem nem a 96. Então, Fernanda, você cortou o cabelo? Porque eu tô vendo uns fiapinhos aí. Ah, é só uma... Tá me enganando, né? Tá, não tem problema não. Vamos lá. Então, se todos vocês que estão aqui estão com seus livros, que daí eu não vou compartilhar a tela, senão pelo menos a da página 94 eu vou compartilhar. Então tá. Então, se tá todo mundo aí, na 94 você tinha uma espécie de uma mandala, uma espécie de roda. Como é que é o nome daquelas coisinhas? Eixo? Ficam girando assim, para poder... Não sei como é que seria o nome daquelas, tipo, roda de caminhão de cor. As coisas, acho que vocês entenderam. Se não entenderam, também é um círculo. Pronto. E ele começa colocando ali etapas que a gente consegue ver quando nós temos histórias que vão colocar algum personagem como herói. Seja em histórias em que há super-heróis de verdade, super-heróis de verdade no sentido de quem criou a história, criou para ser fictícia, criou para ter esse universo com super-herói e tudo mais. No caso da crônica que a gente leu, a intenção não era essa, né? A história não era fictícia, não era inventada, era história real. Então, a gente não tinha um super-herói. Mas, para esse personagem, foi emprestada algumas características que a gente viu aqui nos 12 passos que o autor desse texto aqui colocou. E na hora da gente fazer a interpretação, ele até pergunta, né, quais daqueles passos o herói, o sargento, viveu. Então, vamos lá, eu vou falar os passos rapidamente que a gente leu. A gente viu vivência de mundo, geralmente quando você começa uma crônica, e isso serve para todas as crônicas, seja ela com super-herói ou não, todas as crônicas sempre iniciam com o espaço, o tempo, o lugar onde as coisas vão acontecer. Quem começa narrando, começa descrevendo a situação. E aí, vamos supor, tá escrevendo uma crônica jornalística. Então, começa baseado numa notícia, para poder dar continuidade ao que você pensa daquela notícia, você tem que iniciar dizendo, olha, semana passada aconteceu tal e tal coisa. Vou utilizar um assunto super polêmico aqui. A gente podia escrever uma crônica jornalística essa semana sobre a criança dos 10 anos aí, que é a polêmica da semana, né? Aquela garota que foi estuprada e foi ao hospital para fazer um aborto e foi recebida com protestos e tudo mais, toda a situação. O que eu quero enfatizar agora não é se certo ou se errado, não é isso. Se eu fosse escrever uma crônica sobre esse assunto, eu teria que começar dizendo que na manhã do dia 16 de agosto deu entrada no hospital fulana de tal, de 10 anos, e aí aconteceu isso, isso. Ou seja, eu tive que descrever um tempo, um lugar, um espaço e qual que é a situação sobre a qual eu vou falar. Pode falar. Desculpa atrapalhar agora, mas a Damaris botou no grupo perguntando se ela pode entrar. Claro! Oh, meu Deus, pode. Que a internet dela caiu. Diz para ela que pode sim. Daí, então, quando fala de vivência de mundo, significa que o personagem,
ou o herói, no caso aqui do texto, vai estar sempre inserido numa ideia cotidiana, no dia a dia, da vivência normal do mundo criado ou do mundo que a gente vive. No 2, o herói, o protagonista, vai ter um chamado para uma aventura ou para um desafio. Vai ter uma missão, vai acontecer algum problema que ele precisa decidir se ele vai atuar ou não. Pode acontecer que, primeiramente, ele recuse, você consegue ver isso muito nos filmes de super-herói. Primeiro, não vou, não é para mim, não posso. Enfim, tal lei do universo não permite que eu faça essa ação. Damaris, a gente está lá na página 94. A número 4 diz encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. Algumas vezes, o caminho do herói é encontrar-se com alguém para pedir um conselho. Não sei se vocês assistem aos filmes da Marvel, da DC ou às séries, mas uma das mais célebres da minha época de adolescente, que passava no SBT, os Smallville, sempre era assim, o Superman, que estava aprendendo a usar seus poderes, sempre pedia ajuda a outro ser, que na época, na história, acho que era o pai ou coisa assim, também pedia muito conselho para a mãe e tudo mais. Essa situação aqui pode ou não acontecer, tá? Ele só colocou coisas que a gente consegue ver na jornada do herói. No 5, o cruzamento do primeiro limite, que é toda a história que tem super-herói, ou toda a história que tem alguém que venceu algum problema, você tem o cruzamento de um limite. Não podia pular lá no fosso das ariranhas. Porque se você pular dentro da jaula do leão, você quer o quê? Que o leão faça carinho em você? Não, então esse é um limite, né? E aí o herói acaba sempre cruzando um primeiro limite em busca de fazer a missão, de cumprir o desafio dele. Provações, aliados e inimigos, essa é a hora que ele vai receber ajuda ou não, ou vai ficar bem claro quem é o vilão da história. A aproximação da caverna escura, que é a situação aqui, né, é aumentar a tensão do texto, a gente vai se encaminhar para o clímax, é quando agora, beleza, eu vou enfrentar esse problema, então vamos lá, e aí vai começar a mostrar como é que o problema foi enfrentado. Na número 8, a provação ou trauma, daí a gente vai ter histórias que vai ter, sei lá, alguém vai se perder no caminho. Não sei se vocês lembram de filmes, por exemplo, em que, sei lá, eram parceiros, e um acaba sofrendo, morrendo, ficando para trás, para o outro poder terminar a missão. Então, acaba tendo esse trauma, né, de alguém que perdeu o amigo para poder cumprir a missão que precisava ser cumprida. A recompensa, que é aquela ideia de você cumpriu a sua missão, agora você vai ganhar a glória de ter cumprido a missão. E o caminho de volta é quando as coisas voltam ao normal. Número 11, ressurgimento do herói. É quando uma nova situação se apresenta para a pessoa, para o protagonista. Bom, tentando agora perceber essas fases lá na crônica que a gente leu do Silvio, do Sargento Silvio, foi que a gente veio responder a página 95. A página 95 começa explicando o passo 12, porque no passo 12 diz regresso com o elixir. O que é o elixir, né? Aqui você vai ver várias possibilidades de significado para essa palavra. Bom, começa dizendo que é uma palavra que é substantivo, que é masculino, que tem origem no latim, que pode significar pedra filosofal. Mas é muito provável que essa palavra venha do termo árabe al-iksir. Pode ser que seja assim, pode ser que não. Derivado de xerion, palavra grega cujo significado é pó para curar feridas. Veja, o elixir, vamos dizer assim, é o pó mágico, a coisa que foi ser resgatada, que foi ser encontrada pelo herói. Beleza, para isso, então, vamos responder a questão 22. A crônica de Lourenço de Aféria, que é o que escreveu sobre o sargento, né, e o que ele fez, faz uma reflexão sobre heroísmo, defendendo a ideia de que o sargento Silvio foi um verdadeiro herói do povo.
Faça o teste para verificar quais etapas da jornada do herói, né, por quais ele passou. Letra A, vivência no mundo comum. O Silvio fazia parte do mundo comum? Sim, né? Então tá, letra A pode marcar. B, chamado à aventura. Ele recebeu, ele se sentiu desafiado para alguma missão, para alguma aventura. Aventura aqui não só sinal de coisa boa, tá? Sim ou não? Sim, né, gente? Quando ele viu lá a situação do garoto sendo atacado, ele viu ali um chamado, um desafio para ele. Recusa do chamado? Ele viu a situação e não fez nada? Não, né? Então não marca. Encontro com o mentor, ele precisou de algum conselho para poder tomar uma atitude? Não, né? Foi lá e já tomou atitude. Cruzamento do primeiro limite, ele cruzou um limite quando ele foi fazer a ação dele? Sim, né? Porque ao perceber a situação, ele já se jogou dentro do fosso para salvar a criança. Provações, aliados e inimigos. Ele teve aqui algum inimigo querendo tirar a vida dele? Tipo, olha, o seu Silvio aqui é meu inimigo, eu sou o vilão e eu tenho que tirar a vida dele. Ariranha, Sora? Amanda, talvez você pudesse ver a ariranha como um mal. Mas veja só, as ariranhas, elas não estavam contra o sargento. Elas não eram o vilão contra o sargento. Elas eram os bichos selvagens que estão lá dentro da jaula e a criança caiu lá dentro. Aí ela começou a atacar a criança. Aí depois entrou outra pessoa, salvou a criança e o que a ariranha fez? Ah, não, você não, eu queria a criança. Não, eles continuaram atacando. Então, a ariranha não era um inimigo. Mas também não é ruim se você tiver essa visão de que a situação problema foi causada porque as ariranhas estavam, de alguma forma, causando um mal para o ser humano. Tá? Se tu quiser olhar por esse viés, não tem problema. Aqui, na resposta do livro, não vem marcado. Mas eu consigo entender se vocês marcarem por esse motivo. G, aumento das dificuldades. A gente consegue perceber na história que as coisas vão ficando mais e mais difíceis? Sim, né, gente? Já começou com o homem dentro do fosso? Não. Começa já com uma situação ruim, que é uma criança que caiu dentro do fosso das ariranhas. Aí a situação fica pior, que é quando mais uma pessoa se joga lá dentro. Aí a situação piora. Por quê? Porque o sargento morre. Então, sim, aumento das dificuldades. Provação difícil ou traumática? Põe traumática nisso, né? Imagina a família da criança, a família do sargento, as pessoas que estavam ali vendo. Recompensa. Bom, aqui também vai ser mais uma opção da sua interpretação, que não vai estar errada se ela for o quê? Se você pensar que a recompensa do seu Silvio foi que ele conseguiu salvar a criança, porque esse era o objetivo dele, você pode dizer que houve uma recompensa. Mas se você achar, por exemplo, que por mais que ele tenha salvado a criança, ele acabou perdendo a vida e isso de alguma maneira não é recompensador, então você não marca, não tem problema. Você vai decidir de qual das opiniões qual delas você prefere, com qual você concorda. Caminho de volta. O seu Silvio conseguiu, gente, voltar à vida real? Conseguiu depois perceber o que aconteceu? Não, né? Então, ressurgimento do herói. Nope. E regresso com o Elixir. Como eu disse, ali quem marcou em recompensa e entender que o Elixir era salvar a criança, também vai acabar marcando essa como uma opção possível. Não estaria errado. 23. Por que o sargento Silvio não cumpriu todas as fases definidas por Joseph Campbell? Bom, se a gente notar ali, nas 12 etapas, como eu disse, tem etapas que só vão ser aplicáveis às histórias que são fictícias, né? As histórias que têm realmente um viés de super-herói. E o sargento
desde o início do texto, ele é colocado como um herói que existe, um herói que é ser humano, que com quem aconteceu uma história real, né? No início da crônica, o autor até faz uma crítica, dizendo que se existem heróis, né, atuais, essas pessoas, e aí ele vai colocando quais são ou quem são as pessoas que a gente considera como santos, como heróis. E no caso aqui, por que ele não cumpriu todas? Porque a história dele é verdadeira, porque ele é um ser humano, porque a situação dele não exigiu que ele pedisse ajuda, não exigiu que ele recusasse. Então, tudo tem a ver com a história ser verídica e a história não exigir todos os passos. Quem respondeu por esse lado aí acertou. Lembrando que, se não me engano, essa atividade foi de quinta-feira. Quem não conseguiu fazer ou não conseguiu colocar lá, deixa eu só confirmar, volta lá na aula de quinta, para poder colocar ela lá, tá? Mas eu acho que na de quinta nem precisava postar essa. Oi. Nós já fizemos a interpretação da crônica, dessa crônica? Sim. Antes das férias a gente leu, ela tá lá na página 80 e 85. A gente leu a história do Sargento Silvio, até que a gente comentou sobre como que, porque que o Lourenço, que é o escritor dessa crônica, ele recebeu uma punição na época. Essa crônica, ela foi lançada faz tempo, quer ver? Aqui na página 87, no rodapé, diz aqui, ó, ela foi lançada, bom, não, mas essa daqui é de janeiro de, tá aqui, ó, a capa do jornal Correio Brasiliense do dia 31 de agosto de 1977. Então, já é uma crônica mais antiga. E o Lourenço, se vocês verem aqui, ó, quer ver? Ele foi punido pela Lei de Segurança Nacional depois que publicou a crônica Herói Morto, Nós, pois o conteúdo foi considerado ofensivo às Forças Armadas. Condenado a 8 meses, cumpriu pena em casa. Nesse período, dedicou-se à leitura da obra, blá, 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 blá. Até hoje, pessoal, existe no Exército, na Polícia, na Marinha, na Aeronáutica, uma espécie de lei que eu não sei se... Bom, segundo o que está escrito aqui, existe mesmo essa lei. Você não pode nem reclamar e nem parecer ofensivo contra os seus superiores ou contra o sistema. Se você aparece, por exemplo, você é policial, e você faz uma publicação ou aparece num vídeo falando mal, assim, porque tão corrupto, porque o delegado, porque, sei lá, reclamando de alguma coisa, você perde o seu posto, é exonerado, sofre pena por isso. No caso dele, como ele era jornalista, ele foi condenado e, tipo assim, ele ficou preso, né? Foi prisão domiciliar, mas ele foi preso. Então, não pode reclamar. E essa crônica que ele fez, ele comenta ali, ele chega a colocar, por exemplo, fazer uma comparação com as esculturas que ficam colocadas, o Duque de Caxias, que já foi uma figura que parece que merece respeito, mas se você for olhar a história, era uma figura controversa. Inclusive, esse ano saiu uma polêmica, porque queriam que tirasse a estátua dele lá de São Paulo e tudo mais. Para tu ver que isso aqui foi em 1977, mas parece tão atual, né? Bom, continuando aqui a nossa... Oi. Eu te perguntei isso porque no meu livro eu não fiz as questões depois desse texto, mas não foi pedido, né? Se não me engano, somente o da 87 ou 88 foi o que foi pedido para fazer. Todo mundo tá sem as respostas dessas páginas? Eu não lembro disso. Poxa vida, eu vou procurar eu também aqui, não então. lembro. Vou colocar aqui, então, na minha... Que página, Sôria? Essa, a Maria Eduarda e essa música. Seria a página 87 e 88. Eu também não fiz, Sôria.
Não tem problema, então. A gente transforma ela na nossa próxima atividade e aí vocês vão perceber que o texto é bem bonito, bem legal de ler, assim, a crítica que foi feita. Se eu não pedi para vocês, então provavelmente eu pedi foi para 9 e 2. Porque eu pedi essas atividades. Eu me lembro de ter visto. Não tem problema, a gente faz. E é um texto que vale a pena ler. Não precisa de fazer todas essas questões, porque são bastantes, mas é um texto bem interessante. Vou só terminar, porque eu tinha pedido para vocês fazerem a 95. Vou terminar aqui, então, essa página, e daí a gente transforma a leitura e os primeiros exercícios em atividade de uma próxima aula, tá? A gente estava, então, aqui na 24. A vida comum do herói Silvio pode ser percebida em... Bom, se você procurar uma alternativa em que você possa dizer assim, nossa, isso retrata alguém que é real, que tem experiências reais, você vai ver que a letra B é a que tem ali, ó, um sargento que dê as mãos aos filhos e a mulher e passeie, incógnito, assim, sem ser percebido, sem ser importunado. E desfardado, né? Que possa ficar em paz, ter um dia de sossego. Então, letra B. 25. Assinale a alternativa que revela o herói cruzando o primeiro limite, isso é, saindo da vida comum para enfrentar o desafio perigoso. Marcou corretamente quem marcou a letra A, né? Que foi quando ele pulou o fosso das ariranhas para salvar o garoto de 14 anos que estava sendo dilacerado pelos bichos. 26. É apenas um homem que, como disse, quando pressentiu as suas últimas 48 horas, quando pressentiu o roteiro de sua última viagem, não podia permanecer insensível diante de uma criança sem defesa. A parte em destaque corresponde a qual frase da jornada do herói? Quando você percebe, aqui nesse trecho, você percebe que ele se depara com a situação, percebe os riscos e mesmo assim, ele, no final diz assim, né, não pode ficar sem fazer nada, sem ação, diante de uma criança que está sofrendo. Então, essa é a fase em que ele percebe a situação, que ele percebe que ele foi o quê? Desafiado. Qual que seria a fase? Isso, Bernardo, a fase 2, que é o chamado para o desafio, que é o chamado para a aventura. Ele sentiu que ali se apresentou a missão que ele ia ter que cumprir naquele dia, vamos dizer assim. E por último, 27, você considera que a salvação do garoto do Fosso das Ariranhas corresponde à etapa recompensa? Bom, como eu disse lá em cima, se você considera que o sargento Silvio cumpriu a missão que foi resgatar a criança, você vai escrever aqui, né? Você vai dizer que sim, porque o sargento resgatou a criança, salvou a criança. Se você é dos que acha que não foi recompensador porque o sargento perdeu a vida, você pode dizer que não entendeu como uma recompensa, entendeu apenas como uma tarefa cumprida, porque no fim das contas, a recompensa para o herói não foi boa, né? Ele salvou, mas perdeu a vida. Muito bem. Como essa atividade aqui era uma atividade que eu pedi, na quinta-feira, eu vou só olhar se eu pedir para vocês postarem, e aí eu já confirmo, se eu pedir para postar, é só postar essa página que a gente corrigiu hoje, tá bom? Se você já fez a sua postagem, tá tranquilo. Bom, minha gente, é isso. Falei para vocês que eu ia voltar de... Já terminou? Já terminou, meu amor. Falei para vocês que eu ia voltar de Jessiquinha, mas acho que eu vou ali passar um batom. Ô, Suri. Pode Qual falar. que... 4? Qual que é o quê? Peraí, Suri. Peraí que eu vou pausar a música. Ah, obrigada. Gostou da cor do meu batom? Gostei. Por que você tá rindo, Enzo? Eu pus um botox. Não, Que questão que era, Maria Eduarda? A 24. Deixa eu me arrumar então aqui, porque... Deixa eu ver qual que é que eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Vamos ver quem tá com... Não. O que foi? Oi.
Peraí, senhora, não tira disso aí que eu vou apertar o Alt F9, calma. Você vai me gravar, é? Você vai me gravar, é, Agora vai Diogo? ficar assim. Questão 4, 24. É isso? 24. Página 90 e... Ah, não é possível que eu perdi a Sora. Como assim? Não. Não me achou. Pegou a minha tela. Velho, não é possível. 24, a gente marcou a letra B de bola. Deixa eu ver, Obrigada. Ah, cadê a Sora? Não é possível que eu perdi. O que é essa descabelada? Mas aí essa aqui é normal, eu já sou descabelada. Essa daqui não mudou nada, eu sei. Deixa eu colocar uma que realmente faça diferença. Já sei. E essa, Diogo? Essa ficou legal. Eu vou virar o Mike. Oi, Diogo. Ah, não é possível. Oi, Dioguinho. Ah, não. Já que eu falei de monstro que vai vir te assustar de noite. Ah, Você, velho. por favor... Você, por favor, estude, faça atividades, senão eu vou vir puxar seu pé de noite. Um beijo para vocês, boa tarde. Beijo, Sora, tchau. E até a próxima. Forte abraço. Isso, um forte abraço, Diogo, com aquela carinha de quem vai puxar seu pé se não fizer atividade. Tchau, gente. Tchau, Sora. Feito, Sora. Tchau, Léo, boa tarde, bom trabalho.